da PGR sobre Beto Louco fez Vorcaro descartar delação. O banqueiro Daniel Vorcaro descartou firmar um acordo de delação premiada por um motivo simples. A PGR não aceitou a proposta do Beto Louco de revelar tudo o que sabe sobre o esquema de fraudes na carteira dos combustíveis. A avaliação é que o mesmo poderia ocorrer com uma eventual proposta do banqueiro. Era pra estar de verde, eu tô de azul, só lembrei agora. O que é que isso tem a ver com o vídeo? Nada. Em comum, os dois têm relação com muitas autoridades, né? A avaliação é que o mesmo poderia ocorrer, enfim. Do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, ao presidente da Legenda, o Antônio Rueda, diversos políticos mantinham acesso privilegiado a Beto Louco. O ministro Dias Toffoli do Supremo teria inclusive viajado em uma aeronave associada ao empresário ligado ao PCC. A PGR teria alegado falta de provas para descartar a delação de Beto Louco, desconsiderando o testemunho como elemento probatório suficiente. Ele está foragido. No caso de Vorcaro, suas conexões envolvem políticos, né, do PT, do Centrão, além de integrantes do Judiciário e do Executivo. E esse realmente é um ponto, né? Se Beto Louco ia entregar uma galera, a PGR não quis. O Judiciário brasileiro meio que não aceitou. Porque o Daniel Vorcaro, que poderia, talvez, entregar ainda mais pessoas, o Judiciário brasileiro iria aceitar a delação do Vorcaro? Um questionamento, eu acho justo a ser feito, né? Aí você para assim, fica pensando, fala, e aí? E aí, pra que lado a gente vai? Vorcaro evita dizer quais políticos frequentavam sua casa e rebate Polícia Federal em depoimento. Eu não vejo correlação com o caso. Agora é tu que tem que saber. Paquito. Você responde as perguntas e deixa a polícia fazer a parte dela. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, evitou detalhar quais políticos frequentavam sua casa em Brasília e negou ter pedido qualquer tipo de ajuda política durante as negociações para a venda da sua instituição financeira ao Banco de Brasília. Mas, a matéria é mais longa, né? A única informação extra é que ele não citou nomes em específico, porém, todavia, o banqueiro confirmou conversas com o Ibanez durante negociações com o BRB. Aí diz que encontros foram institucionais. Eu gosto dessa palavra, né? Encontros institucionais. O que seria encontros institucionais? Por que esses encontros são do bem, enquanto outros encontros são do mal? Mas, enfim. Eu falei sobre botar coisas em sequência. Gosto de do teclado, né? Mas, enfim. O que eu tô separando aqui agora é aqui, mais de desdobramentos da Banco Master, contratou advogado suspeita, prisão no relâmpago. Aqui começa, né? Quando você coloca essa questão do Vorcaro falar, e ele agora no depoimento não quis dar o nome de ninguém, aí você fica, né, assim, né? Se você não tá dando o nome de ninguém, você tá guardando pra você. Em tese, é uma carta na manga, caso a justiça queira aí te oferecer uma delação. Quando você vai assim na linha do tempo, dia 11, Lauro Jardim dizia que a defesa do Paquito era coordenada pelo Valfrido Vardi. Aí no dia 18, uma semana depois, o mesmo Lauro Jardim dizia que delação premiada, a delação que pode derrubar a República. Ele dizia que o Paquito, né, que a defesa dele ia negar, mas desde a semana passada, ou seja, dia 11, né, em tese, já tinha uma oferta de delação premiada na mesa. E a defesa negou. Meio-dia 46, a defesa do Paquito entrou em contato com o Lauro Jardim para falar que não tinha delação nenhuma. Mas, passados 3 dias, advogado que é contra a delação deixa a defesa de Vorcaro. Qual advogado? Valfrido Vardi. Um advogado com muitos contatinhos. Enfim, aqui você volta para as notícias, né? Ops. Nessas idas e vindas, tem ou não tem delação? Dizeram que não tinha, mas o advogado deixa o caso. Existe uma questão que talvez a justiça não aceite, mas vai que aceite também. Parece que vai se criando aí um clima, né, de pressões diversas, que é como se um lado estivesse fazendo pressão do tipo, olha, eu sei muita coisa, eu posso falar muita coisa, e se eu falar pode dar ruim. E do outro lado, a turma meio que tá negando, ó, não adianta falar que você também não vai conseguir nada. Então, cada um tem a sua carta na manga, meio que apostando para ver se a gente consegue caminhar para aquele destino que todo brasileiro conhece muito bem, a pizzaria mais perto, né? Se quase aí vai de um lado e de outro com a cara, rapaz, um cheiro de pizza. E no Brasil é de calabresa, né? E quem fica com linguiça, você sabe quem é. Aí vindo para a questão do resort, olha só que coincidência. Se falou tanto de sócios do resort, né? Pois não apareceu um segundo resort. Parece que a família do Toffoli é boa nesse negócio de turismo, viu? Irmãos de Toffoli foram sócios de um segundo resort em parceria com o Ratinho, o apresentador Ratinho. A empresa Maridite S.A., que vendeu sua fatia do Taiaiá de Ribeirão Claro ao cunhado Daniel Vorcaro, também foi sócia do Taiaiá Porto Rico. Olha aí. Aí, eu achei uma coisa curiosa, né? A primeira leva de notícias sobre o primeiro resort, o Taiaiá de Rio Claro, de Ribeirão Claro, falava da questão dos cassinos, né?
Aí aqui a gente tá falando do Ratinho. Aí você coloca duas notícias em sequência, a coisa fica curiosa. Governo do Paraná, de Ratinho Júnior, diz que resort usado por Toffoli tem autorização para operar máquinas de aposta. Tá. E o Blackjack? Tem autorização também? Autopar, órgão da gestão Ratinho Júnior, diz que máquinas são fiscalizadas. Eu tenho certeza que são, viu? Mas eu tenho absoluta certeza. Com certeza aquela fiscalização rigorosa, que tudo no Brasil é técnico. Todos esses órgãos no Brasil de fiscalização são 100% técnicos. Aquele jeitinho que vocês conhecem. Sabe como estava falando essa questão, né, ali na introdução, que essas denúncias não são novas? O Cláudio Dantas bateu no peito, né, e fez questionamentos que eu acho que são muito justos. Porque, cara, esse trabalho aqui foi importantíssimo. Mais do que importantíssimo. Mais do que justo receber os méritos e os créditos, né, mesmo atrasado. Quando eu revelei essa história dos irmãos do Toffoli, em 2021, a casa do José Eugênio ainda estava com a cerâmica intacta. E foi um assunto que não ganhou muita repercussão. E, curiosamente, né, agora que a imprensa, né, resolveu cavar. E uma das fotos que, inclusive, está circulando no consórcio, me consta que é a foto que o Cláudio Dantas já havia postado em 2011, né? Exclusivo. Irmãos de Dias Toffoli viram sócios de resort no Paraná. O Fica em Casa derrubou o turismo no Brasil, mas não impediu a família de Toffoli de investir no setor. Seus irmãos, José Carlos e José Eugênio, se tornaram sócios do Taiaiá Aqua Resort, em Ribeirão Claro, como mostra registro obtido pelo antagonista na Junta Comercial do Paraná. Até então, o empreendimento estava registrado em nome de blá 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 blá. E ainda está aqui o nome, ó. O Mário Humberto Degani, que é primo do Toffoli, consta como primo do Toffoli. Maridite Participações, né? Aí você vê, tinha até a fotinha da casa, olha, como é que tava. Aí, rapaz, também em 2021, irmão de Toffoli é afastado de paróquia após revelação de sociedade em resort. Irmão do ministro Dias Toffoli, o cônego José Carlos Dias Toffoli deixará o comando da paróquia Sagrada Família de Marília. De acordo com o comunicado divulgado nesta terça, o padre estará em tempo para descanso, fortalecimento espiritual, apostólico e também de estudo a partir de 1º de dezembro. Né? O afastamento acontece após essas denúncias terem vindo a público. Ali a matéria de 2 de novembro de 2021. E até hoje não foi para lugar nenhum, né? Sinal que a imprensa brasileira não quer resolver nada. Não, que a imprensa brasileira não quer resolver nada. A imprensa brasileira não repercutiu isso daqui. Porque era aquele momento que tinha que defender o Supremo, né? As ameaças golpistas do bolsonarismo, nessa narrativa que eles vendem o tempo inteiro. Caso Master reforça a impressão entre brasileiros de falta de imparcialidade dos Supremos, diz Economist. Aí eu pergunto a vocês, tem algum brasileiro que ache que o Supremo é imparcial? Porque quando coloca assim, né, reforça a impressão, é como se tivesse pessoas que começaram a suspeitar que tem algo errado. Eu não conheço quem suspeite que tem algo certo. Pelo que me consta, todos os brasileiros olham com muitas dúvidas para o judiciário brasileiro. Aí começou, né, uma série de informações em portais e veículos diferentes, cada um trazendo um pedaço da história, sobre a nota do Fachin. Parece que tem algumas coisinhas a mais, né, para além do texto, que já é digno de muitas críticas. A nota de Fachin sobre caso Master decepciona ministros e racha Supremo. Eu acho que o Supremo, ele já não está unido tem um certo tempo, né? Claramente ali duas alas, uma é a ala política, que eu não sabia que existia, mas o que talvez nem devesse existir, e a outra ala é daquela galera que não tem voz, tipo o Mendonça, o Cássio, o Fux agora se juntou a eles. Aí vem a turma da CNN falar que o posicionamento do Fachin, em nome da corte, foi discutido previamente com alguns de seus colegas. Quem? A gente comentou ontem, né? Antes de... O colega, né? Alexandre de Moraes. Ave Maria! A nota do Fachin defende o Toffoli com todas as forças, defende o direito de Dom Pedro III abrir aquele inquérito contra o COAF e a Receita, e ainda diz que ataques, porque são ataques, não são críticas, ao judiciário, rapaz, é quase um tentativa de golpe. A democracia que tem risco mais uma vez e que o Supremo não vai dormir, que a história vai cobrar o preço desses ataques. Tinha que ter conversado com o Moraes, né? Tinha que ter conversado. Assim, é a cara do Dom Pedro III mesmo, essa nota. Aí eu sei tanta informação pra chocar o Brasil. O magistrado integra a ala do tribunal que tem defendido a atuação do Toffoli. Quem poderia imaginar que Dom Pedro III faz parte da ala que defende o Toffoli? E para complementar mais uma informação chocante, o ministro Gilmar Mendes, o mais antigo em atividade no Supremo, também compôs esse grupo. Só falta agora a imprensa me falar que no grupo de Gilmar Mendes, Toffoli e Alexandre de Moraes também tá o Zanin e o Flávio Dino. Aí eu vou falar, não, o que é que tá acontecendo? Eu estou em choque. Quem poderia imaginar, né, gente? Outros ministros, no entanto, relataram à CNN e souberam da nota a partir do momento em que ela foi divulgada pela SECOM do Supremo. Quais ministros, né? Principalmente o Mendonça, Cássio, Fux.
O posicionamento de Fachin dividiu integrantes do tribunal. Uma ala avalia que o presidente da corte redigiu uma manifestação boa e equilibrada. Tu sabe que ela é essa, né? Em que defende institucionalmente a atuação de Toffoli, responsável por conduzir a investigação. Técnico. 100% técnico. Outra ala considera que a nota pública do presidente do Supremo pouco esclarece. E ao fazer acenos ao Banco Central, à polícia, à PGR, a Toffoli e a outros ministros que criticam reservadamente sua atuação, fica em cima do muro. A manifestação de Fachin ocorreu após ministros da Suprema Corte apontarem a necessidade de uma defesa institucional do Poder Judiciário devido às reportagens contra Toffoli, né? Aí tem que defender a instituição. O que tem a ver Toffoli com a instituição? É tudo, porque eles são a instituição. Os ministros ficam e a instituição passa.